O que pode atrasar, agora a gente falando de carga aérea? Quais são os conceitos? O que pode causar de problemas para a chegada de uma carga atraso no meio da viagem e tudo mais? Você quer entender mais ou menos qual que é o caminho certo ou quais os percalços que isso tudo pode te trazer? Vem com a gente que eu vou para mais um vídeo dessa, o que pode te atrasar, tá bom? Solta essa vinheta e acompanha esse vídeo, eu tô esperando vocês lá. Bora! Tá sabendo da Intralog 2025? Sim, a Intralog 2025, dessa vez do dia 23 ao dia 25 de setembro, será no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo. E nós, do canal Como é que Faço, estaremos lá. Sim, uma feira voltada à logística e intralogística e toda a automação logística. Bem interessante, né? Vai ter fórum, muito networking, muita empresa e eu tenho certeza que você vai se interessar e vai dar um pulo lá. Eu vou colocar aqui na descrição, aqui no vídeo mesmo, como vocês chegam no site. Vai lá, inscrição de graça, bem interessante. A gente quer ver vocês lá. Nós, do canal Como é que Faço e a Intralog, nessa parceria bem interessante. Bora pra essa? Tô esperando vocês lá. Vamos que vai ser muito interessante essa feira para todos nós. Vamos nessa. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo. Esse caminho todo legal do Como é que por vocês, a gente continua a fazer mais vídeos, então de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares, nosso combustível para tocar mais aula. Gente, eu estou fazendo uma série de aulas, dessa vez mais curtinhas, sobre o que pode atrasar o seu embarque. Muito normalmente isso acontece em pelo menos 90% das operações, sendo elas importações e exportações. E eu comecei a fazer isso aqui com o marítimo, aqui em cima inclusive. E agora eu vou falar do aéreo. O que pode atrasar um embarque aéreo? Na grande verdade, gente, eu vou até anotando aqui do lado, na grande verdade, o embarque aéreo ele tende a ser mais rápido. Mais ou menos. Vou explicando por quê. Toda vez que a gente fala de embarque aéreo, pelo menos na minha cabeça, vem cifras, valores. É muito normal que um embarque aéreo seja um absurdo. Então vamos imaginar uma coisa. Quando trata-se de um embarque aéreo, nós temos dois tipos de solicitações. Dois. Podem ser feitos via companhia aérea, tipo uma Latam, uma Lufthansa, sei lá, alguma companhia aérea que traga passageiros, American Airlines e por aí vai, tá tudo certo. Ou pode ser feito por uma empresa que tenha o seu avião, uma UPS, uma DHL, uma FedEx, que nem o meu aviãozinho ali da FedEx. Ah, esse aqui, ó. Olha que bonitinho. Mostro aqui pra vocês. Olha o meu aviãozinho da FedEx. Tá? Para vocês entenderem duas coisas. Quando trata-se de um embarque via avião da FedEx, tá? Então o avião ele é um avião específico para carga. Tudo certo, beleza, tal. Normalmente nós temos uma frequência maior. Então, por exemplo, vamos dizer que a tua carga está vindo da China, lá de Ningbo, sei lá. Foi coletada, embarcou aqui e vai chegando, ele vai pingando. Tá? O que acontece? Gente, não existem embarques aéreos direto China-Brasil. Em algum momento, principalmente quando é um FedEx, ele vai parar em algum ponto da própria FedEx. Tá? E aí é que tá. Nós podemos ter alguns atrasos nesse tipo de sentido, nesse tipo de operação. Principalmente quando trata-se de embarques aéreos. Explico para vocês. Se for um embarque via, sei lá, avião da FedEx, como eu falei para vocês, vocês concordam comigo que sai, sei lá, de Ningbo, passa em algum lugar, sei lá, passa na Alemanha. Vamos dizer assim, eu estou dando exemplos, tá, gente? Não é que seja essa a rota. Da Alemanha, vai para os Estados Unidos. E dos Estados Unidos, venha para o aeroporto de Viracopos. Então o caminho, pelo menos ele bateu em 1, 2, chegou no último.
Você concorda comigo que não é cronometrado? Então, assim, saiu de Ningbo na quarta-feira, chegou na Alemanha na quinta, da Alemanha vai sair na sexta, chegou nas Estados Unidos, vai sair de lá no sábado, vai chegar aqui no domingo. Esse é o tempo normal. Depende. Se a tua carga for grande, volumosa, em grande quantidade, 4, 5, 7, 8, 9, 10 caixas, pode ser que existam problemas aí. Pode ser que algum lugar, algum dos lugares que passou o voo, que o voo saiu e chegou, eles esqueçam uma carga. Isso acontece, gente. Eu já passei por situações assim que esqueceram uma caixa em um lugar XYZ. Então pode haver esse tipo de problema. E aí, no final das contas, quando você vai registrar a sua carga aqui e ali, fazer a sua DI, aula aqui em cima sobre isso, ou então quando você está dando uma olhada no CCT, aula aqui em cima sobre CCT, você veja que saíram 7 lá de Ninho, chegaram 6. Como é que faz? Então tem uma série de questões. E sim, é um atraso. Por quê? Vamos dizer que no CCT foi dito que chegou em Guarulhos, em Viracopos, sei lá, 8 caixas. E eram 9. Como eu dei o exemplo aqui, mais ou menos. Você tem duas possibilidades. A primeira, você pede recontagem para o aeroporto de Guarulhos. Você, que eu falo despachante e tudo mais, agente de carga e tudo mais, pede recontagem para o aeroporto de Guarulhos, podendo demorar um tempo, 48 horas, 72 horas, depende da velocidade deles. Você pode solicitar para FedEx, DHL, companhia aérea, dar uma olhada nas origens, por onde passaram a carga, mas é por conta e risco sua, importador, você registra a carga. Porque você vai ter o CCT bloqueado. Até que alguém se manifeste e fale, puta, não achamos a carga. Ou então, o CCT foi feito errado, era para ser declarado 8, foram declaradas 7. Erro nosso, tudo bem, segue. Ou foi declarada mais, enfim. O CCT está bloqueado. Complicado. Uma outra questão que é muito importante dizer, e acontece muito em aviões mistos, que são aviões com passageiro. A carga saiu da Turquia, por exemplo. Foi para Portugal. Em vez de em Portugal embarcar no próximo avião e vir para o Brasil, carga mista, passageiro, carga, tá? Avião misto, passageiro, carga. Por algum motivo, por algum sentido, o avião estava lotado de Portugal para cá. A carga fica no chão. E aí o que faz? Não faz. Até a companhia aérea dizer que tem espaço no avião, não vai embarcar. Não embarca. Porque a prioridade na companhia aérea é trazer o passageiro. E não trazer a carga. Nossa, mas eu paguei um absurdo. Gente, vamos pensar uma coisa. Vamos pensar aqui. Quanto é uma passagem aérea daqui para Portugal? Sei lá. Depende do mês, tá? Vamos dizer que sejam os seus 1.000 euros. Vamos colocar dessa forma. Quanto que é uma carga vinda de Portugal para cá? 500 euros, 400 euros. E vocês concordam comigo que pessoa física, neste caso, tem prioridade? Então, você está vindo um passageiro de Portugal para cá, de Lisboa para cá. Ele pagou seus 1.000 euros para vir para o Brasil. E está vindo uma carga de Lisboa para cá. E o valor da carga, o valor que eu falo do AWB, 500 euros, é óbvio que o passageiro tem prioridade. Então, sim, enquanto o avião não estiver vazio para carga, não vai embarcar. E aí você pode chiar, gritar, falar o diabo, chorar e etc. Sabe o que vai acontecer? A companhia aérea vai falar, nossa prioridade é o passageiro. E ela está certa. Então tem uma série de questões aqui. Uma outra questão que você pode chiar, gritar e etc, etc, etc. E não embarca por nada nessa vida é se a sua carga for considerada uma carga que antigamente tinha a palavra IMO, hoje considerada dangerous. Aula aqui em cima sobre isso. Por quê? Não são todas as companhias aéreas, aliás, companhia aérea que vem em avião misto não embarca por conta de riscos de acidentes, como intoxicação por vazamento, explosões ou N situações pela carga. Normalmente, empresas como
FedEx, DHL, UPS, os couriers, aula aqui em cima sobre courier, talvez aceite o seu tipo de carga. Se é uma carga chamada dangerous, então carga explosiva, corrosiva e tudo mais. Por quê? Porque é um avião para carga, pura e simplesmente para carga. Tem lá a tripulação, óbvio, o piloto, o copiloto, etc. Mas é um avião para carga. Ele não vai sofrer problemas se a carga tiver algum tipo de vazamento, minúsculo que seja. Então, normalmente depende do tipo da sua carga. Óbvio, você não vai tentar embarcar querosene num avião, né, gente? Por favor. Mas entenda o que é o tipo dangerous da carga. Não vem em avião de passageiro. E se vier, vai ser cobrado um absurdo para ser desistido. É meio que óbvio, tá? Então, assim, também depende da sua carga, tá? Ou nem é aceito. Muitas vezes eu já ouvi, eu já tive alguns processos lá atrás, que eu falava com o agente de carga, lá aqui em cima sobre ele, e o agente falava assim, Thiago, esquece, não vai embarcar em avião porque é uma carga IMO 3, IMO 4, Dangerous 5, sei lá, alguma coisa do tipo. Não embarcava, tinha que esperar o navio. E mesmo com um navio, era mais complicado. Então vocês estão entendendo aqui que a gente já falou de tipo de avião, misto, vão dar prioridade para o passageiro. A gente já falou em possíveis perdas de volumes. A gente já falou, inclusive, em atrasos de embarque. Mas um ponto muito importante, que pouca gente fala, que é o cut-off da carga. O que é isso, Thiago? Explico para vocês. Gente, toda carga aérea, marítima, rodoviária, seja lá o que for, principalmente aéreo e marítimo, elas têm o cut-off da carga. Ou seja, eu quero que a carga embarque amanhã. Amanhã, uma terça-feira, sei lá, dia 20, vamos dizer dessa forma. Se a documentação da carga, se a própria carga não estiver pronta no tempo de cut-off, não embarca. Por mais que eu faça toda a correria, não embarca. Ela tem que estar dentro do local alfandegado, lá na origem, no tempo certo, com documentação feita e tudo mais. Porque senão, não embarca. E também tem um fato muito importante, que eu gosto de dizer, que é a documentação da origem. Então a carga tem que ser desembaraçada na própria origem. E aí a gente entra naquela questão do coloader, aula aqui em cima sobre ele. Porque tem muito agente de carga lá na origem, quando você troca de agente, que o seu shipper não aceita. Ele tem que fazer o desembaraço por ele. É uma grande complicação, uma grande... um atrito, digamos assim, que existe. Então, tem esse fato também. Tá? Se a carga não estiver, não correr no tempo certo, não entregar no cut-off certo, não vai embarcar. Ah, mas tem voo de... Vai para o próximo. E talvez as tarifas sejam diferentes. Maiores, menores, enfim. É complicado. Então, sempre falo com o seu shipper principalmente. Falou, shipper, por favor, vamos embarcar essa carga? Vamos. Olha, você pode desembaraçar a carga por você ou pode ser pelo meu... Combina com ele, com o meu coloader. Ele vai dizer se sim ou se não. Tá? Fator muito importante também. Gente, por incrível que pareça, o Incoterm, aula aqui em cima sobre Incoterm, também é importante. Por quê? Gente, vamos pensar uma coisa. Quem que é o responsável no Incoterm Xworks? Por tudo? Você, importador. Então você vai ter que solicitar coleta. Você vai ter que solicitar o prontidão de carga, documentação e tudo mais. E o seu shipper libera a carga. Certo, certo. Se o Incoterm for o FCA, que o seu shipper, o seu exportador, entrega no aeroporto. Ele vai ter que fazer tudo. Certo, certo. E se a carga for um CPT, um CIF? Vocês estão entendendo as responsabilidades de cada lado? E de fato, isso pode atrasar o teu embarque. Sim, senhora. E sim, senhora. Então, assim, a gente fala também do próprio Incoterm, que ele é que dá a razão na operação. Lembra que eu falo o NCM dá o coração? O Incoterm é o pulmão, é o cérebro da operação. É a mesma coisa. Então, funciona dessa forma. Como está o Incoterm nessa operação? Toda vez que eu recebo um cliente
me ligando, falando, olha, eu preciso de uma carga aérea ou uma carga marítima, primeira coisa que eu pergunto, radar, se ele tem, tudo certo. Segunda coisa, como está o Incoterm dessa operação? Fato. Fato. E não adianta, não ter chão nem vela. Mas aqui nós falamos de possíveis perdas de carga no meio do caminho. Falamos de tipos de modal, no modal aéreo, aliás, perdão, se for um avião misto com passageiro, se for um avião apenas para carga. Nós falamos de valores, nós falamos de cut-off de carga. É importante seguir, sim. E o próprio desembaraço no destino, na origem, perdão. Agora falando de CCT. Como eu falei do bloqueio de CCT, sim, gente. Quando trata-se de um CCT, nós temos possíveis erros humanos. E está tudo bem por isso. O CCT ainda é alguma coisa relativamente novo. Substituiu, graças a Deus, o mantra. Ainda bem. Mas ele ainda tem falhas. Eu vejo muitos agentes de carga dizendo que o sistema cai. E aí, pelo sistema cair, às vezes entra em informação em duplicidade e tudo mais. É um pouco complicado. Qualquer informação no CCT que esteja divergente, a carga não é registrada. Nossa, Thiago, mas você está falando muito de importação e nas exportações? É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Você vai mandar uma carga daqui para a Suécia. Vamos pensar a mesma coisa daqui para a Suécia. Via um FedEx, via um DHL, etc. A regra é a mesma. Pode acontecer a mesma coisa indo daqui para a Suécia. Você tem que ter a expertise de tocar o processo mais na melhor forma possível. Um detalhe importante. Uma DUI no processo de uma exportação, você pode fazer a DUI hoje e a carga ficar pronta amanhã. Posso? Pode. Gente, lembre de uma coisa. A DUI só é averbada quando ela entra no recinto alfandegado, numa zona primária ou secundária. Então, se você pode fazer a DUI hoje e a carga é amanhã para o aeroporto. Registra-se a DUI, seu despachante registra-se a DUI, tudo certo, bonitinho, ok? E ela é averbada e vai dar o canal quando ela entrar no aeroporto de Guarulhos, Viracopos ou qualquer um que vá a carga para o destino. Então, existe toda essa questão também de documentação. E ela pode dar canal diferente de verde. Vamos pensar uma coisa. Vamos dizer que você mandou uma carga, precisa mandar a carga para a Suécia, como eu falei para vocês. Tá indo lá, bonitinho, ok? A carga deu canal diferente de verde. Olha aqui em cima sobre canais de exportação. Diferente de verde. Não vai sair. Até a carga ser desembaraçada, ela não sai. Seu cliente pode gritar, chiar, fazer o diabo. Não vai sair. Até ser desembaraçada. Então, gente, tem uma série de questões aqui em relação a tempo também. Não é contar com a sorte. Não é contar com a sorte. É ter o processo perfeito. E mesmo assim ele pode atrasar. Como eu acabei de falar para vocês. Gente, processos de importação e exportação, eles podem e normalmente têm atrasos. Eu vou colocar para vocês mais para frente alguns sites que eu acompanho, chegadas marítimas, aéreas e tudo mais. São bem interessantes. Tempo real. Mas o mais importante é que todos têm atraso. Por aqui ou ali, um avião atrasou o embarque, ou não entregou a carga, ou entregou a carga e ela deu um canal de fenda verde numa exportação. Tem uma série de questões aqui. Não é receita de bolo, gente, pelo amor de Deus. Esqueçam essa história que importação e exportação são receitas de bolo, que é coisa simples, não é fácil. Não é fácil, porque a gente mexe com vários intervenientes da cadeia. E são vários intervenientes que tem que dar tudo muito certo para a coisa toda andar no tempo certo. É complicado dizer tudo isso. Então aqui a gente falou um monte de coisa, tá bom? Mas é importante dizer também para vocês que embarque aéreo, ele é mais rápido, ele é mais custoso e ele é mais delicado. Muito mais delicado. Por uma questão, inclusive, de falta de caixas. Como assim, Thiago? Explico para vocês. Eu estou trazendo no aéreo caixas em pallet. 1, 2, 3, 4, 5 pallets. Certo. Se eu classificar como pallets, eu classifico 1, 2, 3, 4, 5, 10 pallets. Se eu classificar como carga solta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caixas,
Vocês concordam comigo que pode haver divergências de informação? Um pallet é uma coisa, uma caixa é outra. Um pallet é uma carga unitizada. Uma caixa não, carga solta. Então pode haver algum tipo de discrepância nisso. Só que ninguém quer ter o CCT bloqueado por discrepância disso. Complicado, né? Então esteja munido e munida das melhores informações possíveis. E como é que você vai fazer isso? Se for uma importação, pelo amor de Deus, fala com o shipper e pede para o shipper ser mais específico e específica possível. Se for uma exportação, você esclareça o que é, se é pallet, se é carga solta e tudo mais. Mas tenha certeza, isso também muda vidas, tá bom? Gente, dei algumas dicas aqui sobre como tornar as importações e exportações aéreas mais fáceis, mais tranquilas, sem medo de ser feliz, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentoria. Sim, canal Comex só é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras, sempre, para todo mundo conseguir trabalhar e crescer nessa área, que é bem interessante. Mas aliás, pessoal, tô vendo gente que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinho de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 700 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo aprender e crescer nessa área. Bora! Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão essas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão qualquer dia, entra no Instagram, faz sua pergunta aqui de graça. Estou ali para esclarecer suas dúvidas em um quadro novo no meu LinkedIn do canal, que é o Drops Canal Comex Fácil. Todos os dias um texto curtinho, rapidinho, de bastidor de Comex para a gente trocar uma ideia, falar sobre algum determinado tema. Bem interessante, né? Estou esperando vocês lá. Mas aliás, gente, vocês já deixaram o like? Metralhem esse like. Faz o teu capitão feliz, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para quem seu amigo está começando a fazer importação aérea, veja que existem percalços e caminhos a serem percorridos nas importações aéreas. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Eu tô aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calma nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.